Olá pessoal, bom dia a todos. Na nossa aula de História e Geografia de hoje, dia 17 de setembro de 2020, estaremos falando sobre os povos indígenas no Brasil, tudo bem? Faremos da página 74 até a 77. Então, falando diretamente na página 74, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, no território onde atualmente é o Brasil, havia cerca de 3 milhões de indígenas quando os primeiros portugueses desembarcaram na região, há mais de 500 anos. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas desenvolveram diferentes formas de organização. Muitos deles viviam em aldeias, pequenas povoações, lideradas por um chefe, formando o grupo seminômades. Certo, pessoal? Seminômades. Então, se vocês quiserem ver o que é seminômades, coloque no Google, né? Ou também procure no dicionário, quem tiver um, que também vai encontrar seminômade. Os indígenas seminômades deslocavam-se de acordo com determinado período do ano, geralmente quando os recursos naturais do lugar onde estavam se tornavam insuficientes. Quando isso acontecia, eles se mudavam para um novo local onde pudessem caçar, pescar, coletar frutos de raízes, além de cultivar pequenas áreas de plantio. Observe a imagem a seguir. Na época em que ela foi produzida, esses indígenas ainda preservavam as características culturais de seus antepassados, que viviam no Brasil muito tempo antes da chegada dos europeus. Então vocês dão uma olhadinha nesta imagem, tá? Índios Bororó retornando da caça, de Nicolas Antônio Taunay, lápis e aquarela, 1827. Então, esta pintura foi feita em 1827, pessoal. 1827, tá? Mas dá uma olhadinha aí, ó, estilo, né? Ser indígena atualmente no Brasil. A grande maioria da população indígena vive atualmente em terras coletivas declaradas pelo governo federal e reservadas para posse e ocupação exclusiva dos indígenas. Essas terras são chamadas terras indígenas, TIs. T-I-U-S aqui, ó, a sigla, tá? Terras indígenas. O processo de demarcação das TIs ou terras indígenas passa por diferentes fases, em estudo, delimitadas, declaradas, homologadas e regularizadas, a última fase. Há também as terras interditadas para a proteção de povos indígenas isolados, ou seja, que não têm nenhum contato com a população não indígena, tá? Vamos para a página 75. Continuando. Ao todo, existem cerca de 700 terras indígenas no Brasil, em diferentes fases do processo de regularização. Veja o gráfico. A distribuição das terras, então, é assim, ó. O verde claro, que é 54%, fica no norte, na região Amazônia e assim, né? Por diante lá, no Acre e aquele lado do... Então o norte do Brasil é a maior parte. Depois tem também, mas tem terras indígenas no sul, no sudeste, no norte, e no centro-oeste e no nordeste, né, pessoal? No entanto, apesar do direito de demarcação de terras para a população indígena, vários povos ainda aguardam esse processo. Então, pessoal, é o seguinte, o que está querendo dizer aqui que existe uma grande quantidade de povos indígenas ainda no Brasil que não tem a sua terra, né, a sua aldeia lá, reconhecida como terra dele mesmo, deles, daquela povoação mesmo, tudo bem? E aí
ainda está em tramitação no governo, assim como disse anteriormente, no governo federal, né? Está em análise, estão analisando, né? E aí até chegar a última fase, que é a regularização dessas terras para eles, tá? Uma curiosidade, ó, o Brasil foi descoberto. O Brasil foi descoberto, né? De 22 de abril comemora-se o descobrimento do Brasil. Tá, mas aqui tem uma curiosidade. O Brasil foi descoberto? Os portugueses que chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500 tomaram posse do território em nome do rei de Portugal. Essa data passou a ser considerado o dia do descobrimento do Brasil. Porém, alguns povos indígenas protestam contra esta data, pois afirmam que o Brasil não foi descoberto, mas sim invadido pelos portugueses. Na ocasião das festividades dos 500 anos de descobrimento do Brasil, ocorridas no ano 2000, milhares de indígenas realizaram manifestações exigindo o reconhecimento e a valorização de sua história, que começa muito tempo antes da chegada dos portugueses a este território. Tá? Aqui tem uma foto que foi tirada na época quando os indígenas invadiram e fizeram uma conferência. Tá? Vamos para a página 76. Gente, aqui na página 76, diversos povos, diversas culturas, tá? E aí diz assim, ó, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há no Brasil cerca de 818 mil indígenas. Esses indígenas estão organizados em aproximadamente 240 povos diferentes. E além disso, foram registradas cerca de 270 línguas faladas por eles. Diversos povos indígenas estão espalhados por todo o território brasileiro, em aldeias e nas cidades. Observe as fotos a seguir, elas retratam as diferentes pessoas de povos que vivem atualmente no Brasil. Esse aqui é uma foto de Yanomamis, tá? Com trajes e ornamentos. Aqui embaixo nós temos foto de indígenas Auarás, durante pescaria no município de Gaúcho do Norte, no Mato Grosso. Vamos para a página 77, pessoal. Na página 77, temos ainda uma imagem de foto de crianças indígenas do povo Calapalo, tomando banho de rio. E aqui, indígena do povo Caiapó, fazendo pintura corporal, tá? Aí nós temos 3 perguntinhas aqui, respondam pra gente, tá, pessoal? Faça a sua própria resposta e envia lá no grupo pra gente discutir numa próxima oportunidade, tá ok? É essa a nossa discussão sobre os povos indígenas no Brasil. Tudo bom para vocês? Tchau, tchau.